Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós fizemos a construção da curva de aquecimento, imaginando o fornecimento de calor para um recipiente contendo gelo e o gelo se transformando em água e depois a água se transformando em vapor. Essa foi a curva que nós geramos. Agora nós vamos comparar a curva de aquecimento com a curva de resfriamento da água. Da mesma forma que nós representamos o aquecimento, nós também podemos representar o resfriamento de uma substância. Considerando a água, vocês observam que os dois gráficos possuem alguns pontos em comum. A primeira semelhança é referente à quantidade de fases. No resfriamento, nós também distinguimos 5 fases diferentes, 5 etapas diferentes. E a segunda semelhança está relacionada à presença de patamares em B e em D, o que significa que ocorre também no resfriamento duas mudanças de fase. O que diferencia o resfriamento do aquecimento é que nos momentos em que há alteração da temperatura, a temperatura diminui porque houve perda de calor. E nos momentos em que há mudança de fase, em que a água passa de um estado de maior agitação das moléculas para um estado de menor agitação das moléculas, ao contrário do que acontece no aquecimento, onde as interações químicas são quebradas, são rompidas, em B e D no resfriamento, as interações intermoleculares são restabelecidas, são formadas. Um outro ponto que eu quero discutir com vocês é o estado físico presente em cada uma dessas etapas, começando pela curva de aquecimento. Na etapa A, enquanto o gelo não atinge a temperatura de 0 graus, não há transformação do estado sólido para o estado líquido, ou seja, em A há somente água no estado sólido. Em B, quando a água atingiu 0 graus, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Nessa fase de fusão, coexistem dois estados, o estado sólido mais o estado líquido. Enquanto todo sólido não se transforma em líquido, não ocorre alteração da temperatura. Em C, assim como em A, toda água líquida irá utilizar o calor para aumentar as vibrações das moléculas até que a temperatura chegue aos 100 graus Celsius. Até essa temperatura, só existe no recipiente água no estado líquido. Quando atinge os 100 graus Celsius, o calor será utilizado para romper as interações moleculares. Será formado vapor dentro do recipiente. Em D, coexistem duas fases, a fase de água líquida e a fase de água gasosa ou ainda o vapor de água. No momento em que toda a água líquida se transformar em vapor, no recipiente haverá somente o vapor que será aquecido numa última etapa, que é a etapa E. Seguindo o mesmo raciocínio, quando nós pensamos na curva de resfriamento, no momento A, existe apenas água no estado gasoso, já que a temperatura em A está sempre acima de 100 graus. A partir do momento em que a temperatura de 100 graus for atingida, o vapor começará a passar para o estado líquido. Quando todo vapor for transformado em líquido, novamente a temperatura irá cair, uma vez que a água continuará perdendo calor. Durante toda a etapa C, existirá apenas água no estado líquido. Em D, ao atingir a temperatura de 0 graus, o líquido começará a solidificar. Em D, nós encontraremos tanto água no estado líquido quanto água no estado sólido. A partir do momento que todo líquido se transformar em sólido, nós mudamos novamente de etapa e na última etapa do processo de resfriamento, haverá somente água no estado sólido. Para terminar essa aula, eu gostaria que vocês comparassem o tamanho dos patamares de cada um dos gráficos. Observem que no gráfico de aquecimento,
o patamar referente à fusão da água é menor que o patamar referente à vaporização, e que no gráfico de resfriamento, o patamar referente à condensação da água é maior que o patamar referente à solidificação. Isso acontece por causa da quantidade de calor latente necessária para cada uma das transformações. Vamos lembrar que o calor latente é a quantidade de calor que eu devo fornecer para que 1 grama de substância mude de estado físico. No caso da água, o calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama, enquanto o calor latente de vaporização é igual a 540 calorias por grama. Isso significa que é necessário menos calor para que 1 grama de água passe do estado sólido para o líquido, quando comparada à quantidade de calor necessária para que o mesmo grama de água passe do estado líquido para o estado gasoso. Da mesma forma, quando nós pensamos na curva de resfriamento, nós concluímos que a quantidade de calor que a água deve perder para passar do estado gasoso para o líquido é maior que a quantidade de calor que ela deverá perder para passar do estado líquido para o estado sólido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.